Então vamos começar aqui com Sabrina Sista. Boa tarde, família. Meu nome é Sabrina, sou aqui da Zona Sul, Capão Redondo. Estou morando lá na Zona Leste agora, em Arthur Alvim. Mas toda a minha vivência no rap, na música, na cultura, eu trago tudo aqui da Zona Sul. Então, as minhas raízes estão aqui. Estou muito feliz de estar participando, muito grata por estar aqui participando felizes. Principalmente aqui na Praça do Campo Limpo, porque a Praça do Campo Limpo foi meu berço. Eu comecei a andar de skate aqui e minha história no rap, no movimento hip hop, começou aqui, tá? Eu sou hoje eu sou professora. Na época que eu morava aqui, eu nunca imaginava que um dia na vida eu ia ter a oportunidade de fazer faculdade, sair daqui, atravessar o rio e ser professora. Enfim, aconteceu muita coisa na minha vida e a gente vai passar logo para o tema, né? Que é, para começar, né? Onde o tema da feira, né? Onde a poesia habita, né? Então, só para começar, na minha visão, a poesia ela habita em todo lugar, né? Só que eu levei um tempo para entender o que a poesia tinha a ver com o movimento hip hop, o que tinha a ver com o rap. Por quê? Porque eu venho daquela época dos anos 80, anos 90, e eu era daquele rap gangsta, machista, né? E eu andava de skate, era menina na época. Então, a época que eu andava de skate, na época que eu me envolvi com o rap, né? O skate que me levou pro movimento hip hop. Essa época não tinha tanta informação igual a gente tem hoje. Então, eu fui criada na periferia, eu fui criada na favela, o machismo, né, a gente aprende dentro de casa, o sexismo a gente aprende dentro de casa, é a nossa educação, a minha educação foi machista, foi patriarcal, né? Então, na época, a gente tinha uma visão, quem era do rap, do hip hop, isso pode até virar polêmica, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser falada. Eu sou do movimento, posso falar isso, da época. Os rappers, o movimento hip hop não aceitava poesia, né? A poesia, o quê? Poesia, isso aí é coisa de bicha, né? Era assim que o movimento hip hop pensava da poesia. Aonde que eu conheci a poesia? No Sarau do Binho. Por quê? Porque o Binho tinha um bar aqui em cima, no Kennedy, na frente do colégio. Nós andava de skate aqui e qual que era o rolê do final de skate? Sarau do Binho, né? De domingão. Tinha a banda Varal, tinha os poetas. Na época tinha poucas poetisas, mas tinha algumas que eu lembro, né? Então a gente chegava lá, ficava tomando vinho e ficava ouvindo as poesias. E então, assim, lá a gente tinha essa questão da poesia, né? E aí, eu fui, na época, né, eu só ia lá, ficava ouvindo as poesias e pensava assim, jamais eu vou ter coragem, meu Deus, eu fazer poesia, eu, Sabrina, imagina, né? E aí, vai passando o tempo, você vai saindo da quebrada, você vai conhecendo outras pessoas, o tempo vai mudando. Aí já fala, né? Movimento hip hop. Eu estava até discutindo com meu marido esses dias. Movimento, o hip hop está sempre em movimento. Então, como naquela época o movimento era fechado, ele vai se abrindo, né? E aí você tem a época dos anos 90, que foi, a minha época do rap é dos anos 90, né? Então, aquela época lá em que você tem muita baladinha também, aí você começa a sair da quebrada, começa a conhecer outras pessoas, né? O rap sai da favela, sai do gueto, vai pro centro, vai pra mídia, aí tem as críticas, né? Ah, aquele cara lá tá sendo capitalista, tá se vendendo, né? Mas aí, mano, é o seguinte, depois que eu comecei a fazer música, eu entendi que a gente gasta dinheiro para fazer música. E aí a gente tem que fazer um corre, né? Porque ninguém faz pela gente. Então, assim, a caminhada, quando a gente sai, a gente ouve rap. Agora, quando você começa a fazer a música, e você começa a sair da quebrada, você começa a entender certas coisas. Então, assim, você pode criticar, você critica, mas primeiro você precisa conhecer, né? Então, voltando a falar do movimento hip hop, já fala, né, gente? O hip hop, ele não é estagnado, é igual a África, né? Ela é movimento, né? Então, o movimento hip hop, ele também acompanha, né, o desenvolvimento, né? E o rap também, no caso aqui, eu não sou b-boy, não sou grafiteira, eu sou MC, né? Então eu faço música. E aí onde é que a poesia entra nisso? Aí quando você começa a escrever letra de rap, quando você olha, você fala, porra, mano, mas isso aqui tá parecendo poesia.
né? Aí você começa, e até o nome, né? O rap significa o quê, né, gente? Todo mundo sabe, né? Ritmo e poesia, né? Rhythm and poetry, né? Então, assim, é a poesia transformada ali, né? Aí o que acontece muito comigo que eu acho engraçado? Às vezes eu faço umas poesia que vira música. Agora tem umas poesia que você tenta colocar em cima do beat e não vai, mano. Aí ela fica poesia mesmo. E aí eu me descobri fazendo poesia. Aí eu tinha vários amigos poetas aí do Sarau do Bem. A minha vivência o sarau é muito importante, né? A minha vivência, o meu entendimento sobre o lugar da poesia no movimento hip hop, eu aprendi especificamente no Sarau do Binho, né? Aí depois começou a rolar outros saraus, a gente começou a colar em outros saraus. Hoje em dia a gente tem o nosso coletivo, que é aqui na Casa de Cultura. Mas enfim, aí eu descobri a poesia. Aí eu falava para meus amigos que era poeta: mano, eu não entendo poesia, eu sou uma burra. Como é que vocês conseguem fazer isso? É muito da hora. E quando eu vi, eu estava fazendo poesia. Hoje em dia eu sou professora, resumindo aí, né? E eu uso as minhas poesias para dar aula. Eu faço, às vezes eu vou montar aula, de vez de eu montar um texto para passar na lousa, eu monto uma poesia. Às vezes pego poesia do Paul, né? Dou um salve no Paul, vou usar sua música lá na aula. Às vezes pego das meninas, tem um monte a Preta Rara, eu gosto muito das poesias, da letra da Preta Rara, levo para a escola. Então a gente que é professor, o rap, o hip hop, ele é uma arma que a gente tem. Porque aquelas brochurinhas que eles dão na escola, aquilo ali, gente, desculpa, é uma merda, tá? Desculpa os professores que dão aula em cima daquilo, mas eu me recuso. Eu dou aula de história, sociologia e filosofia. Então, assim, quando eu vou preparar a aula, às vezes eu faço poesia. Às vezes tem letra minha, gente, que eu fui dar uma aula na FATEC, eu tinha que dar uma aula sobre a maioridade penal. Tive que pesquisar aquilo horrores. E fiz eu tenho uma música sobre a questão da maioridade penal e era uma aula, né? Então eu transformei a aula em música. E às vezes eu transformo a música em aula, às vezes eu transformo a poesia. Então, assim, na minha visão de mundo, a poesia, ela habita em todos os lugares, né? A poesia, ela é livre, né? Às vezes ela é até livre mais que a música, né? Porque a poesia, ela tem uma métrica, ela tem uma rima, mas a poesia ela é livre, né? Você pode escrever nós, você pode escrever pra, né? E ninguém vai criticar você, por quê? Porque é o poeta, é o momento do poeta. A música não, a música, quando você vai passar a poesia pra música, ela já dá um pouquinho mais de trabalho, você tem que mudar, seguir no flow ali, né? Mas eu, assim, eu não sei se eu consegui entrar nos dois assuntos rápido, né? Mas a minha visão da poesia, do movimento hip hop, do rap, da música, basicamente é essa, tá? Obrigada, gente. Vou passar aqui pro irmão aqui. Quer usar esse? Robson, querido. Sou preto sim, e pobre, mas não precisa ter dó, que eu aprendi a ser guerreiro por onde está o chicó. Dificuldade é sempre, racismo aqui é sempre. Se mistura com os boy negão, finge que não sente. Então vê direito, que a minha postura exige respeito. Se passa o tempo, chega o amadurecimento. Lutar pelo amor pra não padecer te faz bom guerreiro e te ajuda a viver. Eu tô por aqui, mas depois de tudo resta a família. Sempre é bom sorrir, amar, fazer amor, que é pra não viver de mentira. Cheia de armadilha a vida, o tempo cura as feridas. Aprender com o passado e seguir firme na trilha. Não sou robô, não me acusa, eu tenho sentimento. Quem te roubou tá na TV, você não tá vendo? Um mundo quadrado que engana você. Na estante um bom livro é difícil de ver. Da grande capital que falo, alienação é mato. Tá mal selecionado os programas, TV e rádio. Difícil crer quando um maloqueiro se cala. Tô por vocês, mas de racismo, quase sempre é um preto que fala. Pra não viver em vão, melhor dizer tudo que eu sinto. Pra tu morrer, João, Gambé só vai puxar o gatilho. Então acorda, fia, que a vida tem os seus lamentos. Grande cidade, mas pra ser feliz, é questão de tempo. Sou preto sim. Boa tarde. Oi. Da hora. Bom, eu nasci Robson, virei Robson na rua, né? Por ter uma atuação no movimento hip hop lá na minha quebrada. Atualmente eu tenho 32 anos, né? Tô no hip hop desde os 13, então são quase 20 fazendo isso. E acho que dá pra fazer mais uns 50 ainda, se tiver vida até lá, né? Bom, eu tenho um lance meio didático das coisas, o vício de ser professor. Na verdade eu preparei só uma coisa para não falar demais.
senão eu falo uma pá. Bom, eu comecei no hip hop aos 13 anos de idade, num festival de música que teve lá na minha comunidade. De boas. E daí, a gente escreveu um rap, eu e um camarada, o Wagner, os dois pivetinhos de 13 anos. E, enfim, a gente empatou com uma banda que estava ganhando o festival já umas 5 semanas seguidas. A gente falou, acho que a gente leva jeito pra coisa, né? Aí começamos a fazer rap daí então, montamos um grupo e tal, né? A partir do hip hop, eu comecei a colar na quebrada, então já eu como molecadinha já trocava ideia com uma outra molecadinha, né, em algumas instituições, associações, né, e enfim, e te despertou o sonho de ser educador, né, a vontade de ser educador social e tal. E daí eu fui para pedagogia e na pedagogia sentia muita falta do meu ambiente na quebrada, né? A gente era uma sala de 78 pessoas, tinha 4 pretos lá. Tinha uma preta e 3 pretos. E, enfim, era um universo branco, um universo que não falava a minha linguagem. Quando falavam da história, era sempre uma história numa vertente europeia e tal, e uma educação europeia. E aí eu pensei, bom, acho que se eu estou nesse espaço, enquanto bolsista, enquanto homem preto, acho que eu preciso ter uma postura diferente, né? Acho que não dá pra ter toda essa labuta e cair nesse conto do vigário aí, né? E me embranquecer no processo. Aí eu decidi criar uma pesquisa, obrigado, Silvia. Que a minha pesquisa seria o hip hop como cultura, movimento social e prática de educação popular. E aí eu fiz, né? Não vou falar da pesquisa toda aqui, mas aí eu fiz uma trajetória acerca do que era o hip hop para mim naquele espaço de educação. Então, primeiro eu vim, tipo, só pensando na questão da história, né? Que eu acho que é importante, até para quebrar esse monopólio, né? Dos americanos, dos norte-americanos. Muitas vezes o pessoal, quando fala de hip hop, se remete aos Estados Unidos. E isso foi mais uma ideia que a gente comprou no meio do processo. O hip hop, ele é uma cultura que se inicia na Jamaica com a Sound System. Esteticamente um trio elétrico, mas o som outra pegada. Né? A negrada na rua, fazendo som, o canto falado, dançando, junto com seus pares em idade e etnia ali, né? E aí, quando a gente tem essa organização do hip hop nos Estados Unidos lá na década de 60, final de 60, que são os DJs African Bambaataa e o Kool Herc, são 2 caras jamaicanos exilados em Nova York, no Bronx, né? Então, para pensar também dessas raízes, dessa ideologia de onde vem, né? E aí pensar que o hip hop ele tem 5 elementos que são bem pontuados e que a gente precisa entendê-los para compreender essa cultura de maneira mais abrangente mesmo, né? E aí a gente vai ter o DJ, que foram 2 DJs que na verdade falaram, mano, vamos juntar isso aqui e fazer o hip hop. Né, que é o cara que toca as músicas, a mina que toca as músicas, enfim. B-boy, B-girl, que são os dançarinos e dançarinas, grafiteiros e grafiteiras, o MC, a MC, né, que fazem a parte mais literária, a expressão, como que eu posso dizer, a expressão da palavra no movimento hip hop, né. Mas é importante pensar também que poesia é corpo, né, poesia também é muro, poesia é tudo, né? A gente também não consegue colocar uma gradezinha em volta e dizer, bom, isso aqui é poesia, tudo que todo o resto não é. E aí, a partir disso, também tem o Paulo Freire, que eu usei bastante na pesquisa, ele fala de um lance de arte, né? A concepção de arte dele, que é todo sentimento materializado é arte. A gente chama isso de poesia, né? A gente materializa um sentimento e chama de poesia. O Paulo Freire chama de arte. E ele diz que se você está feliz demais, se você expressa isso de alguma forma, uma música, uma pintura, uma escultura, enfim, né, externalizou e criou uma coisa a partir disso, isso é arte, né? Então, por que não os scratches do DJ serem poesia? Por que não a dança do hip hop ser uma poesia, né? O rap de cara mas enfim, o grafite, por que não poesia? Então é importante pensar também na construção poética, né? E aí a gente tem o 5º elemento, que é o conhecimento, né?
que vai dar também um pano de fundo para tudo isso, né? Entender de onde essa população vem, o que ela sofre, onde vive, quais são as desigualdades por quais a gente é atingido, né? É importante a gente poder frisar que o rap ele é ritmo e poesia, mas ele é um ritmo e poesia que tem uma ascendência africana. Não dá para dizer que não. Respeito muito as pessoas brancas que fazem rap no geral, mas é importante que elas, quando forem se remeter ao movimento hip hop, entendam que é cultura negra, né? De maneira geral. Falam, olha, isso aqui, né? E é legal colar para agregar mesmo. Chega todo mundo. Tem que chegar japonês, tem que chegar brancos, tem que chegar todo mundo, indígena. Todo mundo tem que somar, né? Enquanto população periférica, preta, branca, enfim, população periférica é nós, é todo mundo que está aí, né? Excluído. E o hip hop, principalmente a música rap, é a voz desses excluídos, dessas excluídas, né? E se a gente for pensar nessa questão da intersecção, né? Que tipo, o homem branco, europeu, rico, judaico-cristão é o perfeito, né? Tudo que vai fugindo disso vai se ferrando mais, né? Então, se for mulher preta, periférica, tá na sola, né? Então, é importante a gente pensar isso também nos nossos processos de reconstrução, na nossa construção poética, nas coisas que a gente escreve, enfim, precisa colocar tudo isso em pauta, né? E aí uma coisa, nessa poesia da música rap especificamente, é importante pensar que, se a gente for construir uma linha do tempo, ela nasce de uma expressão dos griots, né? Que são sábios africanos, né? Que vêm serem escravizados na América, e aqui eles continuam com as suas práticas de instrumentos, de música, de poesia. E o canto falado, a princípio, é uma prática de griots, né? Daí é importante pensar que no canto falado, se a gente for pensar em América, a gente vai ter os griots que fazem esse tipo de canto, que depois vira soul também, aí mistura com jazz, vira funk, né? O funk nada mais é do que um soul, né? Um jazz para pista, para dançar. Tanto que a tradução da expressão funk, se não me engano, com Y, não sei se é funk mesmo com K mudo, ou se é funky com Y, mas significa suor, né? Por conta das músicas serem muito longas e as pessoas estarem dançando e suarem. E o rap nada mais é do que um funk falado. Então a gente vai ter uma pá de música aí. No Brasil a gente tem o Racionais, que sampleou bastante Tim Maia. Se a gente for pegar o soul do Tim Maia, Com Ela Partiu, e O Homem na Estrada do Racionais, é um funk, é um soul que vira rap, né? Sampleou muito o James Brown. Soul o funk é o soul para pista, né? Então, o movimento hip hop ele vem disso, né? E vem lá dos griots, e vem. Se a gente for fazer essa linha do tempo no Brasil, a gente vai ter os griots, aí a gente vai ter depois embolada, repente, cordel, e aí tem-se uma discussão bastante superficial ainda, mas que as pessoas ficam disputando para ver quem fez o primeiro rap no Brasil, né? Uns dizem que foi o Miele, com aquela música sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa. Porque ele pegou também um funk, né, um funk e versou em cima. E tem também do Jair Rodrigues, né? Deixe que dizem, que pensem, que falem, deixe isso pra lá. Que é um canto falado, e aí o pessoal fica, não, quem fez o primeiro rap no Brasil, tal. Muito antes dessa concepção de hip hop, que só chega pra nós na década de 80, né? Então, acho que, em suma, o hip-hop é isso, né? Ele é poesia em todos os seus elementos, né? Ele é expressão de sentimento em todos os seus elementos. Não é coisa que se vende, não é, como se diz, linha de produção. É justo que as pessoas possam ganhar vida com a sua arte, né? Mas a gente nunca vai conseguir fazer 300 coisas iguais em série, né? O hip-hop não tem esse perfil, né? Cada MC vai ter sua forma de escrever, vai ter suas vivências, vai ter uma quebrada diferente, uma cidade diferente, um sotaque. Tem muito rap indígena aparecendo também. Então, é importante pensar na poética, na coletividade, em tudo que vem por aí. Parei. A gente pensou num formato, né, das falas curtinhas para a gente abrir para vocês, para, né, comentários, para
perguntas, né? Para agregar também, para mandar também alguma coisa, se tiverem aí, né? Momento de encontro. Então, quebrada essa vergonha inicial, pergunta aqui. Se ninguém tiver pergunta, eu tenho. Mas, vamos lá. Alguma pergunta? Fala, Bezo. Vem cá. Acho que é para os dois, porque você citou o Freire, né? Cara que eu li pouco, mas que o pouco que eu leio eu tento prestar bastante atenção, mas também pela sua fala, porque eu lembro de uma coisa que ele fala muito importante, que era do tipo, o nosso papel enquanto fazedores do que se chamou de arte, que não é só marginalizado, que nós somos... também fazer parte daquilo que trazer para a gente o que a gente tem e também libertar o outro que nos oprime. Alguma coisa desse tipo, por quê? Porque sem isso a gente vai se tornar opressor no lugar do oprimido. Essa ideia de que nós temos um duplo papel, basicamente, claro que pensando na gente, que nós estamos embaixo, mas não só se tornar o opressor do oprimido, algo assim. Você falando do machismo que existia nos anos 80, tudo por conta de uma vertente do hip hop, acho que poderia também comentar, porque já está na hora da gente também falar uma citação no livro do Ferrez ali que eu acabei de ver, do Preto Góes, é mais ou menos assim, para aqueles que eu falo, às vezes nem sempre eles me olham como se eu fosse deles, como se eu estivesse lutando por eles, como se eu fosse um cínico, sabe? Na verdade eu estou lutando por essas pessoas e eles não estão percebendo isso. Então esse duplo jogo que tem, essa dupla missão nossa, enfim, era alguma coisa assim para você aprofundar, se vocês puderem. Então, eu queria fazer, não é bem uma pergunta, assim, um comentário, fica como uma pergunta. O mano falou do Miele, falou do Jair Rodrigues. Cara, eu vou falar a verdade. Eu, como cara de quebrada, assim, conheço, mano, 1000 anos o rap. Eu só vim saber disso que você falou do Miele, do Jair Rodrigues, sim, mas o primeiro rap, na minha cabeça eu fiquei como se tivesse sido o Pepeu, entendeu? Porque foi o que eu ouvi primeiro. Então depois que eu fui conhecer a história, eu fui saber da história do Miele, do Jair Rodrigues, já sabia. Mas pra mim ficou como... Eu acho que a gente que é de periferia, que conhece do rap de 1000 anos, tem a concepção de que ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro cara de quebrada, assim, que fez... Eu acho que é isso, entendeu? Você acha que isso procede ou não, cara? Entendeu o que eu quis dizer? Eu considero como se o Pepeu fosse o primeiro, assim, rap mesmo, cara de quebrada, fazendo uma poesia em cima de um beat de rap verdadeiro mesmo, entendeu? Você acha que é isso? Tem mais? Quer vir, pô? Mais um? Já faz uma roda de 3 e... Que antes eu não tinha falado, né, do coletivo alternativo, né, Sarau Alternativo. Eu já venho de 3 organizações, né, do Sarau, assim. E esse lance o que o hip hop pra mim representou, né, representou pra mim, assim. Quando eu comecei a cantar rap, eu tinha essa mesma visão da Sabrina. Eu achava que rap era coisa pros acadêmicos, né, os caras que tinham uma visão mais intelectual, né. Aí depois eu conheci o Sarau do Vinho, que foi bem tarde mesmo, conheci em 2004. Aí fui, mano, adquirindo mais experiência. Meu rap, assim, eu sempre apoiava as minas no rap, mas meu rap era totalmente machista, velho, tá ligado? Porque isso tem aquele lance, né? Os caras mandam o som e as minas só no fundo do palco. Só no refrão, tá ligado? Aí que as meninas tiveram que fazer, mano? Que nessa menina tá falando, andar de skate, andar com as calças largas, os camisetão, tá ligado? As bandanas, fazer cara de mal, tá ligado? E a Dinadi foi uma dessas, assim, de todas as minas, a Dinadi foi essa referência, mano, no meio das mulheres, tá ligado? Essa pegada. E tipo, a Sabrina, quando ela começou nesse lance com rap, ela veio com tudo, tá ligado? E era uma mina que, pra muitos assim, era meio desacreditada, tá ligado? Muita gente desacreditou dela no corre, tá ligado? E hoje eu vendo, mano, assim, de eu ver ela participar de uma roda de conversa, pra mim é uma satisfação, tá ligado? Nada, não vou chorar, não. Não, a emoção é depois. Então é isso, tá ligado? E no caso da academia, tá ligado? Tipo,
por que eu tô fazendo história? Pra transformar, tá ligado? Porque eu vi você, professor, a Sabrina, tá ligado? Fiz um trabalho com o Renan, mano, do inquérito professor de geografia, tá ligado? Então, pra mim o rap ainda tem que estar mais ainda dentro das escolas, mano. Pra mostrar o poder da poesia mesmo e é isso. É nóis. Então, deixa eu falar aqui do rap feminino, né? Vou ver falar sobre essa parada aí. Então, assim, eu vou falar pra você. Quando eu comecei a fazer rap, mano, eu já cheguei, tipo, metendo louco mesmo, entendeu? Metendo louco. Por quê? Porque antes eu já andava de skate. Porque antes eu já andava com os moleque. Porque eu cresci no sistema machista pra caramba. Só que eu na época, eu não sabia que era isso. Eu via que meu pai tratava minha mãe diferente, eu via que minha mãe obedecia. Eu via que os meninos ficavam tirando as minas, mas a gente está acostumado. A gente não percebe, né? Então, aí você naturaliza, exatamente. A gente naturaliza o que não é para ser natural. Então, por isso que eu falo, imagina, a gente aprende na casa da gente. O pai da gente, os nossos pais ensinam a gente a tratar a mãe da gente como empregada, né? A gente trata a mãe da gente como empregada porque a gente aprende dentro de casa. A gente só vai aprender que isso é errado na rua. Quando você vai para os movimentos, por exemplo, eu aprendi no movimento hip hop, né? Eu aprendi sobre África, eu aprendi que eu era descendente que a minha descendência era africana quando eu fui para o movimento hip hop, né? Quando eu fui andar de skate, né? Quando eu fui andar de skate não tinha roupa para menina, não tinha marca dropcista, não tinha, era drop dead. As calças que eu usava eu andava aqui, ó. Os moleques aí de 1000 anos me conhecem. Era larga, né? Então, quando eu cheguei pro rap, eu já cheguei metendo louco. Tipo, dane-se, não tô nem vendo. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre isso. Eu não vou rimar nessa música, eu não vou fazer métrica, eu quero só passar mensagem. Não tô nem aí se eu não tô rimando, entendeu? Eu já cheguei metendo louco mesmo. Quer falar que meu rap é ruim? Não tô nem aí. Eu quero passar minha mensagem, entendeu? Mas eu já cheguei metendo louco, por quê? Porque eu já tinha passado por tudo isso antes. Eu já briga na rua porque eu tava andando de skate, as meninas começaram a me chamar de sapatão, eu não gostei, eu já bati. Meu, eu já causei aqui nessa Zona Sul, já saí na porrada, já fiz várias coisas. Então, quando eu cheguei no rap, a minha cabeça já tava assim, eu preciso amadurecer muito ainda musicalmente, eu preciso amadurecer muito ainda, que eu tenho a mente fechada para várias coisas, eu sou uma pessoa bem radical, quem me conhece sabe, o Paul sabe, entendeu? Mas assim, por quê? Porque a minha criação foi essa. Né? Então, assim, quando eu cheguei no rap, eu já cheguei metendo louco mesmo, falando o que eu queria, né? E é muito difícil você ser MC mulher, né? Pra você cantar nos lugares, você é boicotada, né? Você julgada, né? Ah, porque ela tá de shortinho, porque ela tá de saia, e aí, qual o problema? O corpo é meu, né? Só que essas coisas você vai aprendendo com o tempo, né? Porque no começo é bem difícil, assim, pra gente, né? Você é boicotada, ainda mais porque você passa por 3 problemas, né? Você tá dentro de um sistema que é machista, patriarcal, já fala, né, pátria, né, pai, né, não é mátria, né? A gente já está no sistema patriarcal, a gente está no movimento que ele ainda é bastante machista, né, bastante, que a gente está em 2017, só que a mente ainda é colonizada. A gente está no auge da tecnologia, mas a mente é colonizada. E você tem que ser... mina, vamos ver o som dela, vamos ver se é bom, vamos ver se ela rima, vamos ver se ela faz backing vocal também. Então, assim, você é julgada por todos os lados, né? Então, se você ficar pensando muito na crítica, você não faz nada. Então, o que você tem que chegar? Metendo o pé mesmo na porta. Aí fala assim, aquela mina arrogante. Não é que ela é arrogante, mano. É que se você conhecer a história de vida dela, você vai saber por que ela age de certa forma, né? E aí, o que acontece? Procurar não reproduzir, que você falou, né? A opressão. Então, assim, eu como mulher no rap, como é que eu não vou oprimir o homem no rap? Né? Então, a todo momento que eu vou fazer letra, pô, eu não sou lésbica, eu sou heterossexual, não sou nem bissexual, né? Até gostaria de ser bissexual, porque daí teria mais oportunidades, né? Eu gosto de homem, eu sou casada. Então, assim, como é que eu vou meter o pau no cara, sendo que eu sou casada com homem? Então, assim, quando eu vou escrever uma letra, lógico que eu falo sobre o machismo, sim, sobre o sexismo, sim. Só que eu tenho que tomar cuidado para não oprimir a pessoa que está do meu lado ali, que está dando uma força para mim também, né? Então, assim, eu tenho que pensar, olha só, eu como mulher, MC, como professora,
né? Então, assim, gente, como professor é um horror. Eu brigo com os alunos, eu xingo, é um horror, né? Porque na sala de aula é outras ideias. Infelizmente, eu estudei Paulo Freire, mas infelizmente eu não consigo dar aula método Paulo Freire, que senão os alunos tacam a carteira na minha cabeça. Então, eu prefiro tacar na cabeça deles primeiro do que eles tacar na minha. Então, assim, eu como professora, aí, como educadora, como MC, pô, a gente é uma pessoa pública, a gente tem que tomar... quando eu vou escrever uma letra, uma poesia, eu fico pensando em várias coisas. Né? Só que assim, você pensa, eu penso no lado de não reproduzir, né? Esse preconceito, porque eu reproduzo preconceito, vira e mexe, a gente está reproduzindo sim. Mas é esse momento que a gente tem para falar, pô, Sabrina, você está reproduzindo preconceito, você critica tanto isso e você mesmo está oprimindo, né? Então é esse momento que a gente para, e é nesse momento que a gente começa a amadurecer. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Bom, contemplado? De boas. Eu vou na do irmão aqui, tranquilo. Bom, acho que a questão essa do primeiro rap, assim, o pessoal vai falar mesmo do que bateu primeiro na mídia, né? Pra nós, na quebrada, a gente ouviu primeiro Pepeu. Eu ouvi primeiro Pepeu, pivetinho. E aí meus primos colocavam a fita lá, que era o P de pato, o P de tinta de parede, o P que pinta. Eu adorava essa música. Nem era alfabetizado ainda, mas decorei a música inteira, né? A letra P já... para nós foi o que chegou primeiro mesmo. Mas eu fico pensando que é bem difícil, né, fazer essa definição. Tem essa discussão aí do Jair Rodrigues e do Miele, mas a gente tinha um pessoal no final da década de 80 que colava na São Bento, que fazia a parada, mas que era anônimo, né? Que depois foi surgindo, assim. Então é meio difícil dizer foi esse ou foi aquele, né? Porque muita gente fazia, né? O pessoal na quebrada, muitos trampavam de boy na época, né? Office boy, nos bancos e tal. E depois do trampo, já caía pra São Bento ou pra Roosevelt. E fazia, mano. Batia na lata e fazia rap, né? E como é que faz? Como é que vai saber quem foi, né? Eu acredito que o primeiro registro fonográfico tenha sido uma coletânea que teve o Código 13, o Taíde... o Racionais, né? Mas eu não lembro o nome dessa coletânea agora. Hip Hop Cultura de Rua. Som das Ruas. É uma discopédia. Não é enciclopédia, não é discopédia. Mas foi isso. E aí é difícil entender, né? Conseguir saber de fato quem foi o primeiro. Pra mim também chegou Pepeu. Mas não dá pra dizer foi esse ou foi aquele por conta de... Vai levar quem fez o primeiro registro fonográfico, né? É isso. Quem fez o primeiro registro leva. Mas é difícil saber. Alô? Pessoal, mais perguntas? Vem, André, então. Depois eu tenho uma. E aí mais uma pra gente jogar de volta aqui. Boa tarde, eu não vou fazer uma pergunta, vou fazer simplesmente um comentário, né? Referente, né, ao hip hop. Ano que vem eu já estou me formando como arte educador, né? E eu comecei a ter a paixão pela arte através do hip hop. E é exatamente por causa disso. Eu comecei como b-boy. Eu comecei lá no Céu Guarapiranga, fica perto da minha casa. Eu não tinha interesse nenhum, eu ficava trancado dentro de casa, eu tinha 17 anos e tudo mais. Então, eu comecei, né, eu já gostava, né, de rap, só que eu gostava mais dos internacionais. Eu não tinha muito conhecimento com o rap brasileiro em si. E eu não sabia também das origens. Depois que eu comecei a frequentar as aulas de dança lá do Céu, eu comecei a pegar uma paixão tão grande, mas foi uma paixão tão imensa, que eu comecei a participar de vários treinamentos. Foi treinamento todos os dias. Hoje eu vou dizer que eu tô meio enferrujado, né, porque o tempo passa, a gente começa a ter outras responsabilidades, e eu só saí do grupo de dança porque a maioridade chega para todos e todos têm que começar a trabalhar. Eu participava já de vários festivais de dança que teve, né? Eu fazia aula aqui também do Céu Guarapiranga, o grupo veio para o Céu Campo Limpo e eu meti as caras, eu me aprofundei com tudo. Só que, né, como eu tive que começar a trabalhar, eu comecei a fazer minha faculdade em artes visuais, e eu percebi que também fazia parte da arte, né? Tudo engloba a arte. E eu vou dizer assim, pelo fato da minha mãe
ter sido submissa ao meu pai. Meu pai era usuário de droga. Ele batia na minha mãe constante. A gente morava numa favela lá em Osasco, né? Então, hoje em dia, eu tenho que agradecer, por quê? Porque minha mãe foi guerreira. Hoje, o que eu sou, eu devo a ela, eu devo minha vida à minha mãe. E foi também graças ao hip hop, o movimento hip hop do elemento o break dance, que eu tô conseguindo conquistar aos poucos, e tudo com amor pela arte. É só isso, gente. Grande André. A minha pergunta vai um pouco para refinar essa questão aí da poesia. Queria que vocês, e aí quem da plateia também, comentasse um pouquinho sobre quem que vocês acham que é 10, né, nessa questão da poesia. Estou falando da letra mesmo, né? Quem que para vocês criou uma pérola, né? Criou uma joia rara aí em termos de, né, concatenar tanto a questão da mensagem, quanto a questão do ritmo mesmo, quanto a escolha das palavras e aquela coisa que gruda na mente, no coração. Queria um pouco esse painel, tá? É uma pergunta, pedido, né, para a gente fazer aí uma rodada de citações poéticas aí relativas ao hip hop. Você quer falar uma pergunta? Vem cá. Tem que vir aqui, tá, gente, por conta da câmera. Boa tarde. Eu sou meio enrolada para fazer pergunta, mas vou tentar. Era uma pergunta mais direcionada para essa questão que você estava falando sobre lugar de fala, assim, né? Que, tipo, pode vir branco, pode vir japonês, pode vir qualquer pessoa. Porque, assim, de pequena eu morava, né, numa região periférica, mas com 9 anos meus pais mudaram para um condomínio. Então, eu sempre me senti, assim, nesse limbo, assim, eu gosto de falar, né? Que, tipo, para os pretos, assim, para o pessoal da periferia, tipo, patricinha, né, estuda escola particular e tal. E para o pessoal do condomínio é tipo, você trabalha aqui, tipo, ser empregada? E, tipo, sei lá, eles faziam as viagens dele, carro com 16 anos, esse tipo de coisa. E eu me senti excluída dos dois lados. Quando eu tive acesso, assim, ao rap, à poesia marginal e tal, aí eu vi que era um jeito de falar que era aberto, assim, para eu me expressar, né? Porque as pessoas sempre me tiraram, assim, de cara fechada, grossa, agressiva e tal. E eu escrevi umas coisas, mas sem ter noção de que eu estava, tipo, escrevendo poesia, de que aquilo era rap, exatamente porque na escola eu via toda essa questão da métrica, soneto, essa coisa, né, da literatura mesmo. Então, tipo, aquilo que eu escrevia, eu não sabia direito o que era. Até eu conhecer o rap e falar, tipo, não, isso é poesia. Então, como que fica, assim, sabe? Essa questão do lugar de fala, de por mais que eu seja preta, tipo assim, que nem aqui, se eu não falasse, ninguém ia saber que eu moro num condomínio, mas a partir do momento que as pessoas sabem, meio que perde o respeito, sabe? Então, até que ponto, tipo, um branco ou uma pessoa que não mora na periferia pode fazer poesia, pode fazer rap, mas vai ser respeitado por isso, sabe? Então, olha, vai parecer que eu sou puxa-saco, mas não é. Pra mim, eu me inspiro muito no Binho. Acho que, sabe por que o Binho? Porque foi no Binho que eu quebrei essa parada de poesia, ela é pra todo mundo. Então, assim, aquele negócio da uma andorinha só não faz verão, essas postesias, para mim foi, o Binho para mim foi muito significativo na minha entrada pra poesia. O sarau dele, para mim, as poesias curtas dele, e tava nos postes na rua, para mim isso aí foi muito significativo. Então, para mim é o Binho. Agora, eu vou um pouco além. Vocês conhecem o Cortella, aquele filósofo? Como eu sou dessa área aí, eu gosto muito dos pensamentos dele. Então, os pensamentos dele, para mim, é poesia também. Os pensamentos que ele faz sobre educação, sobre os preconceitos, sobre a sociedade em si. Eu não sei se é por eu ser da área das ciências sociais. Então, assim, eu gosto muito dos pensamentos do Cortella, uma coisa mais filosófica. E com relação à nossa amiga, como que é seu nome? Cristiane. Então, eu me identifiquei na sua fala, sabe por quê? O meu pai é branco e minha mãe é preta. Quando eu tinha... E eu fui criar... E a minha mãe, ela tem Alzheimer, né? Então, quando eu era criança, o meu pai também bebia muito, usava muita droga, então quem me criava eram minhas tias. E a família do meu pai, eles são do Sul.
Então, eu era a neguinha, as minhas primas são todas loiras, do olho azul, tal. Eu era a única de cabelo preto, enrolado, do olho escuro. A única coisa que era mais clara que era a minha melanina. Então, a família do meu pai, ela sempre acabou comigo quando eu era criança. Só que quando eu voltava para, quando minha mãe chegava, minha mãe ficava no hospício. Era um hospício que tinha, Juqueri, parece. Às vezes eu ia visitar ela, mas eu nem podia vê-la. Eu lembro vagamente dela, bem de longe, assim. Então, o que acontece? Quando minha mãe voltava para casa e eu voltava no âmbito da minha família, e eu voltava para a quebrada, eu não sabia o que eu era. Eu não sabia se eu era branca, se eu era... Eu não sabia. Eu fui descobrir depois na escola, né? Que você vai sofrendo... Na época você sofre um monte de bullying, né? A professora fazia bullying, nessa época não tinha lei de bullying, que era nos anos 80. Então, assim, aí eu fui descobrindo, depois que eu comecei você vai crescendo na escola, que você vai sofrendo bullying, e eu comecei pra galeria do rock, eu comecei a andar de skate aqui, ia comprar peça lá na galeria, e comecei a descobrir o que eu era. Eu falava, mano, que porra que eu sou? Sou branca, sou branca? Não sei, né? E aí eu fui me definindo, mano, eu sou mestiça, né? Então eu tenho muito orgulho de falar que meu pai é branco, minha mãe é preta, e eu sou mestiça, e eu quero ver alguém falar pra mim que eu não sou. Tá? E nas minhas músicas eu me posiciono sim, sou filha de preta, sou filha de crioula, sou filha de mestiça, eu me posiciono. Ah, mas ela é branca, branca pra você, foda-se, pra mim não. Eu sei da minha história, então assim, eu passei muito por isso, porque eu não sabia o que eu era. Desculpa, tá? Com o professor, educador, desculpa. Mas assim, exatamente o que você passou, teve uma hora que eu não sabia o que eu era. Sabe o que eu fazia? Na minha época não tinha chapinha, eu deitava o cabelo na cama e passava ferro no cabelo pra alisar. Tá? E aí queimava tudo aqui, né? Chegava em casa, minha mãe chegava da igreja, quando minha mãe tá boa, né, do Alzheimer, ela vai pra igreja, fala da Bíblia pras pessoas. Ela chegava em casa e crau e minha com a cabeça toda queimada do ferro, né, da ponta do ferro. Porque eu ficava alisando o cabelo, passava oxigenada. Eu fiz isso muito. Tá? Eu parei mesmo quando comecei a andar de skate, quando conheci o rap, o hip hop, o movimento, entendeu? E aí por isso que eu tô falando, a nossa criação é um horror, né, gente? E os pais da gente não tem culpa, né? Bom, da hora. Primeiro, acho que essa coisa do lugar de fala, né? É isso. Acho que a gente precisa também se ver, né, se perceber no mundo e entender os nossos prejuízos e os nossos privilégios, né? Eu sou homem, preto, periférico, mas numa sociedade machista eu sou homem. Então eu tenho o privilégio de ser homem. Eu sei que eu tenho esse privilégio numa sociedade machista. E aí vai das minhas escolhas fazer uso ou não desse privilégio. E qual que é o meu papel frente ao machismo, enquanto homem? É discutir com os meus o processo de reconstrução ou construção da masculinidade. Porque, tipo, os agressores somos nós. Os opressores somos nós, homens. Né? Eu tenho todas as perdas, mas eu ainda sou um homem. Esse privilégio eu tenho numa sociedade machista. Então, acho que é importante a gente pensar e aí partir das pequenas coisas, né? Que, tipo, o cara que faz o trampo em casa, ele não está ajudando, ele está dividindo as tarefas. Né? Que quando ele está cuidando do filho, ele não está de babá, ele está cuidando do filho. Tipo, ele está sendo pai. Né? E, enfim, são algumas discussões que a gente precisa fazer para se reconstruir mesmo enquanto ser humano, enquanto homem nessa sociedade, né? Que a gente pode sim falar das nossas emoções, que a gente pode sim deixar o cabelo crescer, colocar brinco se quiser, entende? Que a gente não precisa ser esse brutamontes para poder provar essa masculinidade para ninguém, né? E eu acho que é muito melhor a gente tentar reconstruir essa masculinidade enquanto há tempo, né, do que ter uma sociedade aí regada à violência, né? Eu sou um cara que cresci também vendo a minha mãe apanhando. Meu pai biológico eu não conheço, né? Tenho padrasto e tal. Mas um dos meus padrastos, né, tipo, espancou a minha mãe a minha infância inteira. E ele era segurança, tinha revólver em casa. E às vezes eu, tipo, pegava o revólver dele no guarda-roupa, ficava pensando em matar o cara, tipo, sabe? Uma coisa louca, assim, entende? E aí, pra mim, qual o valor disso hoje, né? Tipo, ter uma mãe guerreira que sofreu e que, enfim,
virou no 8 para poder me criar. E aí hoje eu vou fazer o quê? Vou reproduzir o machismo? Tipo, acho que não dá, né? Acho que não dá para nenhum de nós, né? O machismo, tipo, ele na periferia, na questão da ausência paterna, ele é quase unânime. Tipo, quantos de nós, periféricos, tipo, não tem a ausência do pai no lar? Quantas minas sozinhas aí, tipo, né? Enfim. E eu acho que é importante a gente pensar nisso. Então, o lugar de fala, tipo, é pensar assim, bom, que privilégios eu tenho? Eu acho que uma pessoa branca, quando vai fazer o rap, ela tem que dizer, olha, me solidarizo com a sua questão. Mas não é dela. Não é dessa pessoa. Tipo, né? E aí você vai ver Haikais. Tipo, quem é Haikais, mano? Entende? Tem grupos de rap, aí os caras fazem cyphers aí com 10, 12 MCs, tipo, não põe um cara preto lá. Tipo, os caras fazem o uso da nossa cultura, o uso da nossa construção poética. E cadê nós? Viram referência, tipo, ganham milhões. E cadê nós nesse processo? Daí eu acho importante respeitar o lugar de fala, né? Eu não posso discutir o feminismo, tipo, não dá. Mas, enquanto homem, o que eu posso fazer nesse processo? Né? Qual que é a minha responsabilidade enquanto ser humano? Bom, e aí também tem alguns MCs né, que me inspiraram bastante no início. Hoje eu tenho escutado pouco rap para criar, né? Mas a Dinadi foi uma peça fundamental nesse processo. Principalmente por uma música chamada Marcas da Adolescência, né? Tipo, quando eu falo que a minha mãe tem 50 anos, o pessoal fala, caramba, mano, sua mãe tem 50 anos. Eu falei, minha mãe tem 50 anos, jovem, né? E, bom, minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 17. Então eu era uma adolescente com o mundo aí. E aquela da Dinadi, Marcas da Adolescência, né? Que ela fala um pouco dessa crise existencial na adolescência, que foi iludida por um cara mais velho, forte, envolvente, e que, enfim, caiu no mundo e deixou ela com a responsa, né? E aí depois de um tempo ele tenta voltar, e aí ela cobra dele também essa responsa, enfim. Eu acho que ela começa... Ainda ontem um mano meu me flagrou a batida, no bar embriagada, me entregando as bebidas, vivendo pesadelo em pleno mês do carnaval, provando do veneno depressivo e pessoal. Emagrecia a cada dia, mal comia, só fumava, querendo resgatar o que já era. Acaba o amor, desaba o lar, abala os filhos e a mente. A recuperação é lenta e a dor é clara e evidente. Mas aí, possivelmente se encontra uma saída. Não pode ser que essa porra me siga toda a vida. Um gênio forte? Sim, não é segredo. Já tentei mudar, ao menos para firmar no emprego. Não quero que meu filho me veja nessa situação, desandar, nem pensar em cair em depressão e acabar nas garras de um filho da puta qualquer de aparência e não passar tudo outra vez. Marcas da Adolescência. Então, tipo, a Dinadi, acho que quando ela escreveu isso, ela devia ter 17 anos. Né? Foi uma mulher que morreu muito jovem, tipo, e ter contato com a Dinadi, né? Me fez também remeter a história da minha mãe, a minha infância, a ausência paterna, enfim. O Gog também é um cara que, tipo, que eu gosto muito. Inclusive dentro do movimento hip hop, o Gog é chamado de poeta, né? Todo mundo é poeta que faz rap, né? Mas o Gog, ele é o cara que leva o título de O Poeta, né? E é uma inspiração bastante pulsante, assim, pra mim, né? Eu gosto muito do Gog, mas não vou dizer nada dele agora. Acho que o da Dinadi já tá de bom tamanho. Obrigado. Fica também o convite aí, se alguém quiser, né? Eu acho que enfocar aí essa questão que eu fiz, na verdade, é uma provocação, né? Para a gente trazer um pouquinho aqui a mente, até porque o hip hop também, nessa questão da rima, de casar com o ritmo, também é justamente para favorecer essa fala, que é uma fala de aconselhamento, que é uma fala de transmissão oral, né, Robson? Né? Transmissão oral para grudar mesmo, para você ir repetindo. Eu tenho um caos, eu não sou da mesa, eu só vou contar um caos aqui.
A gente lá, eu sou coordenadora pedagógica lá da MF Mário Fittipaldi, isso é Guarapiranga, né? Onde o André começou aí a dança dele. E aí a gente faz sarau lá na escola, né? E além de os professores treinam, né? Ensaiam com os alunos e tal. E eu me lembro, o primeiro sarau que eu participei lá, chegou um menino do 6º ano, né? 5ª série, já tipo na véspera do sarau, falou assim: Dona Silvia, eu queria me apresentar. Eu falei: mas agora? Pô, a gente já está com tudo programado e tal. Não sei, ó, vamos ver, se der, né? E aí o menino foi lá e, né, cavou o espaço, ficou ali perto do microfone, esperando, olhando, né? E aí a gente falou: não, tudo bem, dá tempo, vai lá, né? E aí ele mandou Jesus Chorou, 10 minutos. E 200 alunos cantando junto. E foi a coisa mais bombástica que teve, né? Tinha a apresentação dos alunos e tal. Mas e ele, assim, o menino que tinha dificuldade na escola, isso que eu entendo, né? Dificuldade na escola, né? Tinha dificuldade com leitura, mas mandou. E assim, a galera toda sabia de cor. Então isso me marcou muito, assim, como educadora, de olhar e falar: opa, tem uma voz saindo daqui. Né? Eu acho que essa questão, né, desse casamento feliz, né, de todos os elementos, né, da oralidade, da transmissão oral, do griot, que o Robson falou aqui, e como isso é poderoso, né? É isso, queria, né, dar esse depoimento. E tá de novo com vocês a bola. E aí? Mais questão, mais pergunta, comentário? Senão vou... Tá, uma das minhas maiores referências assim no rap foi bem antes do Pepeu, mano, o disco do Região Abissal, mano. Gostava muito de cantar aquela o Sistemão, né, meu, que fala do moleque que viveu assim na Praça da Sé, tá ligado? Aí foi o Sistemão, depois veio o Hip Hop Cultura de Rua, depois veio o Som das Ruas. Aí, mas pra mim no rap, assim, a minha maior referência assim, musical e poética foi GOG. Foi Câmbio Negro. Deixa eu ver o que mais. Taíde também foi. E por incrível que pareça, do Racionais não foi o Brau, mano. Foi o Ed Rock, mano. Mano, o cara escreve demais, mano. A última vez que eu vi um trampo dele foi junto com o DMN. Que eles cantaram H. Aço. Aí ouvindo H. Aço de boa, e na hora que veio a parte dele, falei: mano, vai te se lascar, velho. O cara escreve demais, mano. Então foi uma das minhas, assim... E o Consciência Humana, mano. Que é aquela rajada, ratatatá, cuidado que é, mano. Aí, assim, foi aí que comecei a ter essa pegada com a escrita, né, mano. Pode mandar um textinho do Taíde? Pode. Que é assim... Cuidado, povo de São Paulo, de Osasco e ABC. A polícia paulistana chegou para proteger. Policial é marginal e essa lei do cão. A polícia mata o povo e não vai para a prisão. São homens da lei, reis da Zona Sul, vestido bonitinho com seu traje azul. Some pessoas de onde eu vi eu não sei, e não podemos dizer nada pois não somos da lei. Oh meu Deus, quando vou notar que na segurança não é apavorar. Agora eu não posso mais sair nas ruas, porque ela me para e me prende à toa. E não adianta dizer que ela está errada, pois ela é surda, segue mal interpretada. Tenho que me comportar e andar com juízo, pois ela nunca está onde eu preciso. Essa letra foi feita em 1988. É nóis, fechou. Se alguém mais quiser compartilhar aí alguma referência, né? A ideia é a gente um pouco trocar figurinha aí nesse campo. Vou passar então para Sabrina. Então, vou compartilhar uma figurinha aqui. Seguinte, eu faço oficina de MC pra criança, né? Aí as crianças hoje em dia não ouvem só rap, né, mano? Aí, tia, você ensina funk? Porra, meu funk? Bom, né? A gente pode tentar, né? Aí nessas oficinas de funk... Aí fui estudar lá, né, como cantar funk e tal. Gente, eu não canto funk. Só que aí eu fiz uma letra sobre o funk pra ensinar pra eles. Eu falei: ó, vocês até podem cantar funk, só que tem que ser a letra mais ou menos assim, ó.
Vou falar pra vocês da onde veio o ritmo do funk. Vem da África Central, Congo, Guiné Equatorial. Chegou no Brasil pela diáspora africana e se complementou com os instrumentos da Umbanda. No atabaque tem o grave e no agudo, são 2 toques. E repique à vontade, só não vale sair do toque. Mistura da cultura bantu, parente do maculele, da capoeira, sim senhor, do axé, da TV. Pra cantar cantiga e pontos das raízes africanas, religiões da Umbanda, Candomblé até Guiné. E hoje faz parte da cultura popular. É o Congo de Angola, é o Congo de Ouro. Também vem o de Aruanda para as ruas festejar. É o ritmo do funk que chegou para ficar. Aí eu falei, se vocês fizerem uma letra assim, vocês podem cantar funk na oficina. Aí essa música eu levei pra escola pra dar aula sobre cultura. Aí o que acontece, né? Eu falei pra eles assim, eu não ensino funk, mas nós improvisa. Pode ser, a letra pode ser, e se vocês fizerem uma letra assim, demorou. Tá liberado, né? Legal. Boa tarde. Eu peço desculpas que eu acabei chegando um pouco atrasado, então perdi o início da fala de vocês. A minha pergunta, ela veio, na verdade, depois que cada um de vocês acabou falando, respondendo, dando alguns comentários. Então eu vi que os 3 estão envolvidos na educação, os 3 são professores, inclusive eu também sou professor, eu trabalho com o Robson na escola. Eu queria saber, você agora acabou de dar um exemplo de como trabalhar com o funk, né, lá na escola. O que falta para a música, para o rap ou para essas culturas marginalizadas que é a cultura da periferia, que é o que realmente as pessoas que frequentam as escolas de periferia gostam? O que falta para ela estar realmente dentro da escola? Qual que é o obstáculo que tem que ser superado para ser visto de uma maneira boa, para isso não ser visto como uma coisa errada dentro da escola? Obrigado. Mais alguém? Bom, essa é difícil. Mas pensa assim, a educação que a gente tem, ela é um modelo português de educação, né? Português católico. Essa ferramenta de educação que a gente tem chamada escola, ela é uma ferramenta europeia, né, que é implantada no Brasil por uma comissão de jesuítas, né? A Companhia de Jesus. Bom, a gente sabe, né? E aí eu falo individualmente, pessoalmente, nas minhas relações, eu não tenho nada contra os católicos, pessoas que acreditam nesses santos e professam essa religião de boa. Mas a instituição católica foi a maior diarreia do Brasil, né? Foi ela que acabou com tudo, assim. Que dizimou os indígenas, que corroborou com o processo de escravização da população negra. A instituição católica, a Igreja Católica, ela e ainda hoje ela se camuflou de diversas ideologias para poder amenizar a forma com que a sua atuação continue sendo ainda muito poderosa, mas de uma forma mais esquecida, no cantinho, né? Tanto que hoje a gente vê muitas pessoas falando dos patrimônios da Universal, do Edir Macedo, mas, tipo, não existe no mundo qualquer instituição religiosa tão poderosa e tão rica quanto a Igreja Católica, né? Não existe no mundo, né? E ser católico, cristão católico, é um privilégio hoje. Pensando nessa questão aí das religiões, da etnia, de uma série de coisas, tipo, né? O negro e a negra, quando são católicos, eles sofrem um preconceito muito menos incisivo do que um negro que, tipo, na sexta-feira se veste, né, de branco, que vai pro candomblé, vai pra umbanda, que professa religiões de matriz africana. Então, a escola hoje ele é um retrato dessa instituição católica que veio, né, europeia. E aí, por mais que a gente tenha nas periferias uma atuação bastante diferenciada dos professores e professoras que já estão se formando, estão chegando, tem uma visão periférica da coisa, mas a gente ainda traz muitos rastros disso. E aí uma fala padrão que eu vejo, né, na maioria das escolas que eu passei, é assim, fala, não, mas o funk ele já conhece, eu tenho que trazer a música clássica porque eu preciso aumentar o repertório. E seria o contrário, né? Acho que a gente precisa ter uma valorização da cultura local. Né? Tudo bem que, tipo,
o moleque lá do centro, que estuda no Marista Arquidiocesana, tipo, escute música clássica europeia. E trabalhe com isso na escola dele, na casa dele. Quando ele for, tipo, para um lugar ver alguém tocar piano, faça bom proveito, né? Essa é a cultura dele. Tipo, mas aqui na Quebrada essa não é a nossa cultura, né? Tem pessoas que gostam, a gente acessa também, né? Eu, enquanto MC, tenho buscado muito de outras tendências musicais para poder compor os meus sons, para poder compor os instrumentais, né? Bebo de todas essas fontes, mas eu sei qual que é o meu lugar no mundo. E aí o que eu acho é que a escola ela precisa ser mais territorial, ela precisa começar a se desvencilhar desses barbantes europeus que seguram ainda, né? Eles não são explícitos, né? Não são explícitos, eles não existe um diálogo aberto em relação a isso, mas eles existem, né? Eles existem com uniforme, eles existem, bom, da forma que a gente tem que sentar, quem é autoridade, quem não é, onde fica o professor, onde fica o aluno. É essa organização simbólica existe. E eu acho que a partir do momento que a gente vai começando a romper com essa simbologia, a gente vai abrindo espaço, e aí não só para o rap e para o funk, mas para poder discutir a questão indígena de uma forma mais real, né? Tirar de cartaz aquele indígena primitivo, né? E trazer o indígena contemporâneo, periférico, que está no Jaraguá, está em Parelheiros, está no Real Parque. O indígena é um periférico hoje, né? Pelo menos pra gente que vive em São Paulo, tipo, é população de periferia, tipo, tá com nós, né? Mas a escola ainda trata como a Companhia de Jesus tratava nos 1700 e pouco. Então acho que é importante a gente tentar romper esses laços para poder ter uma escola que seja mais laica, né? Porque a laicidade ela só é levantada quando as simbologias africanas aparecem, quando as questões indígenas aparecem, né? É comum você ter quadros com símbolos católicos na escola, orações no início das aulas, né? As pessoas dizem, não, mas o Pai Nosso é uma oração universal. Universal para quem, né? Universal para quem? Né? Então, acho que é importante a gente começar a romper essa simbologia para começar a abrir caminhos. E o laico precisa ser ou é todo mundo ou não é ninguém. Então, se entra um, tem que entrar todo mundo, ou se não entra nenhum, é nenhum mesmo, né? Então, acho que é importante a gente romper esses laços para que a escola, de fato, se repense e abra portas para esse movimento de quebrada todo, né? Desculpa se eu fui confuso, mas acho que é isso. Quem que fez a pergunta mesmo? Você é professor, né? Olha, eu sou o tipo de professora que eu taco foda-se em tudo. Sabe aquele currículo escolar lá que a gente tem que seguir? Né? Então o que eu faço? Eu transformo ele todo. Eu não tô nem aí, porque na sala de aula sabe como é que é, né? É você com os alunos e você tem que se virar com eles. Então o que eu faço? Eu pego lá aquelas apostilas, né? Só que assim, dá trabalho, viu, professor? Fico lá a semana inteira em casa preparando aula pro bimestre, né? Que eu preparo pro bimestre. Eu pego aquele currículo escolar lá, né? Que é lousa e texto, e lousa, copia e responde. E transformo tudo aquilo ali. Às vezes eu transformo em data show, às vezes eu transformo em documentário, às vezes eu transformo em música, igual eu fiz com essa música aí. Eu tenho vários poemas, várias músicas que eu faço isso. Eu pego o que está escrito lá e transformo. Eu acho que o governo não coloca o ensino de música na escola porque isso vai fazer com que o aluno abra a cabeça dele. Porque, assim, a gente que está na música, tá? Eu acho que a gente não tem que ter preconceito, porque senão a gente fica burro na música, porque o músico ele tem que evoluir, né? Então, por exemplo, eu canto num coral. Eu canto há 7 anos no coral do Cuca. A gente já foi pro Chile. Eu canto num coral, gente. Eu canto música sacra. Eu não sei falar latim, grego, não sei falar nada desses negócios aí. Eu canto em curdo, gente. Eu canto em curdo, vocês acreditam? Por quê? Porque tem a partitura e a gente estuda. A gente que trabalha com música, a gente não pode ser limitado, porque senão você fica burro. Né? E sua música fica burra e idiota também. Então, é tipo assim, igual o funk, né? Eu faço oficina, mano, tem que dar funk também. Só que aí você muda a letra, né? Você não vai dar a letra lá, né? O meu pipi no seu popô, essas coisas, porque não pode, né? Nós não podemos ensinar isso, nós é educador, né? Então tá. Então o que eu acho? Eu acho que o governo não coloca música na escola, primeiro, pra não abrir a cabeça do aluno, pro aluno continuar burro, né? Dá trabalho,
você contratar professores músicos para dar aula na escola, isso vai dinheiro. Então, a gente que está na escola, principalmente no estado, a gente sabe o quanto que a gente ganha, a gente sabe o quanto que é para eles darem dinheiro para a educação, que eles não dão, eles tiram. Então, isso o ensino de música na escola, isso ia influir numa infraestrutura muito grande para o governo, né? Então, tem o âmbito da questão da consciência do aluno, de um aluno mais politizado, de um aluno mais aberto, de uma escola mais solta, que é o que o nosso amigo falou assim, a nossa escola, o formato dela é a maneira francesa, né? Uma maneira europeia. É o que eu falei, nós estamos em 2017 com WhatsApp, com não sei o que, com a cabeça, com a mente colonizada, né? A sociedade patriarcal, machista, sexista, os alunos ainda sentados no formato europeu na escola, né? Não há uma educação interdisciplinar, né? Então, a mesma coisa que o professor de história fala, o de matemática está falando, isso não importa para eles isso é balela, e a educação indígena é assim, né? Todo mundo tem a mesma coisa, eu já trabalhei em aldeia indígena, é muito interessante o jeito que eles dão aula, todo mundo aprende a mesma coisa, a criança de 5 anos, o pajé, a senhora, os alunos. Então, assim, na verdade, eu acho que dá trabalho, tem que ter uma infraestrutura, os alunos iam ficar bem mais disciplinados se você ensinasse. Eu estou olhando para o meu amigo aqui que dá aula de jiu-jitsu, se você tivesse artes marciais na escola e você tivesse música, eu acho que você teria um aluno bem mais disciplinado e a gente conseguiria ser bem mais realizado como professor, porque quem dá aula aqui sabe do que eu estou falando, como que é a educação do aluno na escola. É isso, gente. Eu queria só lembrar também, né, que na gestão erundina, eu estava fazendo curso de pedagogia na época, mas Paulo Freire foi secretário de Educação, e o Paulo Freire foi, que eu saiba, o primeiro, né, educador que tinha um poder político, que foi fazer aliança com o rap. Isso foi em 92. Vocês estavam falando da história do rap, do hip hop, né? Em 92, um projeto que chama Rap e Educação, Rap é Educação. Então, de lá veio muita coisa, né? Aqui, inclusive, na região, as primeiras parcerias com os coletivos, com as postas de hip hop, que depois chegaram, começaram através desse projeto, que era justamente para ter significado, aquela ideia do enraizamento que o Robson falou aqui, tá? Então, tem tudo a ver com questão política, né? Quer dizer, se você quer uma vertente de politização da educação, você vai chegar. Agora, se você não quer, né? É claro que você vai, talvez, chamar só para finalizar a sua Semana da Consciência Negra, você chama um rapper lá só como cereja do bolo, mas, né, você acaba não dando oportunidade para realmente estudar essas letras, né, para conhecer de onde vêm esses caras e tal, né? Enfim, estou dando pitaco aqui, sou só mediadora da mesa, mas sou educadora, eu me senti provocada, ok? Gente, alguma outra questão? Vamos lá. Boa tarde, eu sou o Fábio, eu sou envolvido no hip hop desde 1990, que eu cresci no Parque Regina, todos nós, muita gente aqui sabe que tinha equipe de som, etc. E eu tenho não sei se é uma pergunta ou em si uma dúvida. Eu sou novo aqui na região do Taboão, que eu morava no Parque Regina, mudei pra cá. Eu vi que tem muitas pessoas, igual vocês, até assistindo, envolvidos no hip hop há muito tempo. Dia de sexta, toda sexta tem a batalha de freestyle aqui. É a mais rap. Eu não vejo uma pessoa igual vocês, não que vocês não queiram instruir. Dificilmente a gente vê uma pessoa que conheça a cultura para passar a cultura para eles. Eu fui conversar com muitos são novos no hip hop e tal. Eles não sabem quem é África Bambata, não sabem quem é Zulu Nation. E eu tô morando no Jardim Margarida, eu prefiro andar de lá até aqui, passar um pouco de cultura para eles nesse sentido. E dificilmente eu vejo pessoas fazerem isso. Pessoas da região, porque aqui o nível cultural do Campo Limpo para lá é muito grande, sobre questão racial, digamos social também. Então eu queria saber a visão de vocês, e se vocês têm algum projeto de pelo menos uma semana vir conversar com eles. Eu notei, tem 2 semanas, tem um rapaz que só vem aqui fazer poesia, ele não rima, ele só faz poesia. Por exemplo, tem um Saif lá no Pirajussara, no mesmo momento tem a batalha. Podia unir os dois. Eles têm DJ, eles têm b-boy. Aqui você tem o MC. Tipo, não sei se vocês conseguem unir um projeto, uma ideia para alguém.
ou nisso tem um espaço de sarau, que eu colava na Casa de Cultura de Santo Amaro. Antes das apresentações, o pessoal recitava, tanto que o Ferrez, que eu não consegui ver ele no ambiente, desculpa. Eu conheci ele lá, tanto que ele não tinha escrito ainda o Capão Pecado, ele tinha um livro de poesia. E muitas pessoas também vêm aqui, ficam recitando poemas enquanto tem batalha. Eu queria saber a visão de vocês sobre isso, se tem algum projeto referente a isso. Bom dia a todos. Já é meio-dia ainda, né? Ou não? Uma boa tarde. Então, meu nome é Paulo Rodrigues. Na verdade, como o tempo está curto e tal, né? Eu queria usar uma frase de um livro para fazer uma pequena provocação, né? Quanto o sistema de ensino e tal, né? Eu acho que o que a gente pode refletir hoje aqui, o que a gente pode trocar de vivência, tudo, para a gente levar isso para dentro das escolas, sendo que a maioria aqui é educador, não é isso? Vocês três são educadores, são professores, né? O Robson, a gente já teve algumas atividades fazendo lá no Grajaú, né? Bom, dividindo essa vivência nossa e como diz Paulo Freire, né? Não existe só um tipo de saber, né? Existe saberes diferentes. A gente foi lá trocar um pouco disso. Eu acho que deve estar faltando isso na escola também, né? A gente como ativista, né? Não da cultura, mas também um ativista cultural, social, a gente tenta remar contra a maré, não é isso? Fica tentando... Não é? Aquele material didático, quando está meio pesado, fala, peraí, vamos tentar. Sempre tem, né? Bom, eu queria usar isso como uma provocação, uma frase que eu li num livro, que é a literatura, né, pedagógica aí, que é muito grande, muito imensa, vindo lá, né, dos pensadores atrás até hoje. Às vezes a gente busca muita coisa para a gente poder colocar em prática, né, o nosso dia a dia. E um livro do Ivan Illich que me chamou a atenção, eu acho que muito importante, que parece que bate... tem é muito associado, né, essa ideia no que a gente faz hoje. É o seguinte, existem essas iniciativas, como o Robson, né, desenvolve lá com essas crianças e vários outros aí, hoje aqui mesmo, essas iniciativas que são educadoras e não escolares, né? E aí esse livro, inclusive eu não sou católico, não, mas era um padre, né? Padre Ivan Illich, o nome é Sociedade Sem Escolas. E aí tem várias coisas, né, no livro que é muito importante, é impertinente, assim, sei lá, as coisas, parece que é diferente do que a gente aprendeu, né? E tem uma frase lá muito, eu acho que a frase é essa aqui: a escola desencoraja iniciativas não escolares para justificar sua existência. Não é que a gente está justificando que não precisaria, né, existir as escolas. Só que parece que tem alguma coisa dentro do sistema que desencoraja quem tem essas iniciativas não escolares. Não é verdade? A gente desenvolve qualquer iniciativa, não, isso daí não é educação. A educação é essa daqui. Parece que, né, a instituição institucionalizou o modo de educar e dá a impressão que às vezes a gente... 500 anos, né? Parece que os conhecimentos que realmente deveriam ser transmitidos, parece que está ainda na mão da elite. E a gente fica tentando roubar um pouquinho aqui, que na verdade são nossos, né? A gente não deveria estar tentando pegar ali um pouquinho, devia estar democratizado para todo mundo. E como aqui educadores, né, tal, eu acho que é importante a gente ler esse livro. Eu acho que a leitura desse livro é muito importante, porque o nome Sociedade Sem Escolas não estava propondo... pelo padre Ivan Illich, não estava propondo que a sociedade deveria se autoeducar, né, ou trocar saberes. Aqui, meu modo de ver, seria muito importante, eu acho que seria até mais importante do que a escola, né? Se todo lugar que a gente frequentasse seria como esse aqui, é um espaço de vivência hoje, é felizes, e a gente está aprendendo coisas que a gente fica um ano para aprender 1% na escola, e aqui a gente trocou uma vivência e o dia todo. Quantos dias de felizes? 12 dias de felizes. Se a gente pegar o conteúdo todo aqui, a gente não aprendeu 4 anos nas escolas. Se as crianças participassem mais, isso daqui é uma iniciativa não escolar. Infelizmente, e está ensinando mais do que as escolas, está passando mais valores, mais conteúdos do que a escola. Infelizmente, eu acho que a gente ficar com essa provocação, né, de sociedade sem escolas, o que a gente, né, as nossas iniciativas não escolares, né,
para que o sistema em si, ele não desencoraje a gente, né? E, bom, eu acho que é isso daí. É uma pergunta básica, né? Como que a gente pode fortalecer, né? Eu sei que cada um tem a sua contribuição já tem, como a professora Sabrina criou métodos, né, dentro do funk para poder passar essas mensagens e tudo. E, na verdade, é dentro da escola, né? Mas é uma forma de passar uma educação não escolar, né? Então, aí como que a gente pode estar fortalecendo isso? Tá certo que tem gente que vai falar, mas, pô, o livro de um padre, Sociedade Sem Escolas, né? Pô, mas é interessante a gente ver, até porque dentro da literatura, eu vi que esse padre influenciou muito Paulo Freire. Por incrível que pareça, Paulo Freire, né, esquerda, influenciou muito. E era um padre, né? Assim como o padre aqui do Jardim Ângela, o padre Jaime, você vê, né, em vez de estar dentro do conservadorismo, não, está indo para a luta, né, está promovendo as lutas, tudo. Então, acho que é importante. Bom, e como que a gente vai, daqui para frente, fortalecer mais, né? Eu acho que é bom, é lógico, a gente sabe que vocês já estão nessa caminhada, mas como que a gente vai potencializar mais essas ideias, né, de educação não escolares? Beleza? Vou passar aqui para os dois palestrantes, né? Nossa mesa sem mesa aqui da roda de conversa. E aí eles já fazem as considerações finais para a gente fechar, tá bom, pessoal? Eu vou começar respondendo para o mano que acabou de sair daqui. Como que é o nome dele? Paulo. Vou responder sua pergunta. Sabrina, burlando o sistema. Eu burlo o sistema educacional escolar o tempo todo. Eu acho que respondendo para você, burlando o sistema, passando por cima, você sabe, você conhece a sua sala de aula, você sabe que você sabe o que você vai trabalhar com seus alunos e como vai trabalhar. O primeiro A é diferente do primeiro B, então você vai dar a mesma coisa, só que de diferente forma. Aqui você vai dar em forma de música, aqui você vai dar em outra forma, entendeu? Então assim, eu acho que você tem que burlar o sistema. Eu burlo o sistema todo, não tô nem aí. Tá? E consigo nota dos alunos, eles conseguem aprender, a gente é amigo, inimigo, a gente briga, se xinga, só que chegando no final do ano a gente tá lá. A maioria dos meus alunos eu tenho no Facebook, mesmo os que brigam comigo. Agora respondendo a pergunta do mano que tava aqui, é o seguinte, eu e o Pô, a gente tinha umas oficinas no CITA aqui, a gente ficou com uns 3 anos de oficina, tá? O Paul era do Mais Rap, tá? Do que você tá falando. Eu não tô toda sexta-feira aqui no Mais Rap, porque agora eu tô morando em Arthur Alvim, então eu demoro 3 horas pra chegar aqui. Então eu venho no Mais Rap de vez em quando, só até porque de sábado eu dou aula, eu coordeno um cursinho popular, tem que estar cedo lá. Mas assim, o que a gente faz? Eu, por exemplo, eu e o Pô, a gente tinha oficina no CITA, que a gente ficou 3 anos com oficina. Às vezes a gente tinha 1 aluno, 2 alunos. Fiz oficina com o Nino aqui, ó, lá no projeto Diamante Bruto. A mesma fita, tá ligado? Começa a vir bastante gente, aí... E a gente passava as informações, né? O Nino tava lá, nós passava, olha, o rap, gente, o rap é isso, tal, o hip hop é isso, né? Ele tem influências africanas, tal. A gente fazia isso. Aqui, só que aqui, por exemplo, respondendo a sua pergunta, eu não venho aqui no Mais Rap toda sexta-feira porque eu tô morando na Zona Leste. Pra mim é impossível vir aqui toda sexta-feira, né? E ficar aqui até meia-noite e depois voltar pra casa, né? Não tem como. Mas assim, e hoje em dia tem um outro pessoal organizando Mais Rap. Só que aí você bateu num problema. Por que o pessoal lá do Taboão não se junta com o pessoal daqui? Porque dentro do movimento você tem o quê? Você tem estrelismo. Dentro do movimento você tem arrogância. Dentro do movimento você tem um monte de coisa boa. Você aprende sobre África, você aprende a ser preto, você aprende um monte de coisa. Só que o movimento é formado por pessoas, né? Então assim, tem pessoas que são arrogantes, tem pessoas que não querem se misturar com o pessoal daqui, né? Tem pessoal que não quer emprestar aparelhagem pro pessoal daqui, porque o pessoal daqui não emprestou microfone num show, entendeu? Então você tem essas coisas do ser humano, tá? Respondendo a sua pergunta. A minha consideração final, eu queria... Desculpa. Eu queria, se vocês levantarem embora, quero deixar uma lembrança com vocês. É um imã de geladeira que eu quero dar para todo mundo que tá aí, tá? É um imã de geladeira do nosso coletivo do Sarau e da Sabrina Cista, tá? Eu quero dar para vocês de lembrança. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, aos meus amigos, que tem meus amigos aqui. O Nino ali é de Miliano, né, Nino? Tava falando da história do skate, né? Eu conheci ele desse tamanhozinho assim, ó. Nós andávamos de skate aqui. Eu queria agradecer a mesa, o Robson, sou de conhecer ele.
A Silvia também, quero agradecer. A Dora, que está lá do outro lado, que não está me ouvindo, que me envolveu aqui. E eu devo muito ao Sarau do Binho, tá? Porque eu aprendi muito lá. Se hoje eu tenho a minha cabeça um pouco mais aberta, foi devido ao Sarau do Binho, tá? Agradecer muito e que essas palavras que a gente teve aqui, que vocês levem, né? Que não fique aqui, como o nosso amigo falou, aqui não é um projeto escolar, mas acabou sendo um projeto educacional, né? Porque eu tenho certeza que cada um daqui vai sair com uma sementinha daqui e brotar em algum lugar por aí. Obrigada, viu, gente? Ó, não vai embora que eu vou dar um negócio pra você. Robson. Pô. Bom, eu acho que para as duas questões, né? Acho que tanto para a molecadinha que está se reunindo aqui na praça, quanto para a questão da escola, eu acho que a gente precisa investir cada vez mais em educação popular, né? Pensar, tipo, o que é essa educação do povo para o povo, né? Bom, a gente só vai conseguir isso primeiro com ações afirmativas na educação formal. Então, a partir do momento que a gente tiver cota, tipo, para pessoas periféricas, pessoas negras, indígenas, a gente vai ter um outro perfil também de professores, né? Eu acredito que a gente precisa dessas, né? Porque a gente tem uma população brasileira que tem mais de 50% de pessoas negras, mas você não tem 50% de professoras e professores negros. Você não tem 50% de médicos e médicas negras. Tem uma disparidade aí. E eu não estou dizendo que as pessoas brancas não são pessoas boas, tá? Não entendam isso da minha fala, porque não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acredito que o molequinho da quebrada, que jogou bola na terra, que passou os perrengues, tipo, fome e tal, quando ele vai trampar num hospital, tipo, e ele vai atender uma senhora que tem muito a ver com a sua mãe, sua tia, enfim, é uma outra perspectiva de atendimento, né? É um atendimento mais humanizado. Eu acho que a partir do momento que as minas pretas de periferia, tipo, conseguir acessar também as faculdades de medicina, enfim, sei lá, não estou determinando, isso não é um determinismo, não é isso. Mas, por exemplo, você tem uma mina preta periférica que é ginecologista, tipo, você já vai derrubar um tabu aí de mulheres que, tipo, passam doentes nas consultas ginecológicas e, tipo, não são vistas. Né? As mulheres negras chegam a passar 3 vezes menos tempo do que uma mulher branca numa consulta ginecológica. Elas morrem 67% mais no pós-parto do que as mulheres não negras. Então, tipo, se a gente tem a nossa população também ocupando esses espaços e fazendo diferente do que está sendo feito, acho que a gente tem um ganho social. Para a Batalha de Rima vale uma proposta de educação popular do Marechal, que é um MC carioca, que ele criou a Batalha do Conhecimento, que no início das batalhas sempre se tem uma leitura, um vídeo, alguma parada como tema, que tem um conteúdo X, e a batalha precisa ser dissertada em cima daquele tema, né? Então as pessoas vão batalhar, mas elas têm um tema para discorrer, né? Sobre um livro, sobre um vídeo, sobre... E aí a gente tem muita coisa que a gente precisa conversar, né? Muita coisa. E talvez inserindo esses temas aí nas nossas práticas. Não sei se eu contemplo tudo. Considerações finais. Considerações finais, eu queria fazer uma poesia. Pode? Tá. Ubuntu. Penso, eu por você, você por mim, parça. Na união e as paradas conectadas, na bolinha do olho. Eu não tô falando da internet, mas dos valores do coração, concepção do povo black. Tem que ter axé, vencer, seguir na fé, respeita a trajetória, que a nossa história é luta, né? Vem com nós, malungo, o mesmo barco, a mesma fita.
E o que temos em comum? Sobreviver uma travessia. Quebrada reunida, o samba que agita a vila. Conexão de pé no chão. Cadência, pandeiro e timba. A molecada em volta é o que esboça a nossa esperança. O parcelamento da alforria, a injustiça da nossa andança. O rolo compressor da ganância atrás dos humildes. Pensar a reconstrução da postura é o que te faz livre. Deixa o tempo curar, sem revidar ofensa, buchicho. Eu vejo as cobras se engasgar com veneno dentro de um vidro. E sem abrir mão de viver, quer ser feliz? Olha pra dentro. Não vai colher amores plantando ressentimentos. Discurso de justiça é fria, nem sempre é legitimado. Quantas vezes você condenou e sequer ouviu quem foi julgado? Não dá para ter justiça nos caminhos de intolerância. Não saber dialogar tá bem longe da nossa herança. Joga as ideias pro alto que os falsos vestem a carapuça. E transborda as arrogâncias nas máscaras que se usa. Apenas sigo e acredito. Minha única vida, breve. Bença, mãe, bença, vó. Sem vaidade, somos a plebe. Sem querer ser o melhor, só pra somar na ideia mesmo. Apenas compartilho as paradas sobre o que penso. Deixa os outros com a razão. Eu só quero é ser feliz. Nessas vaidades de ego, vai, bem longe de mim. O tempo não para, é bom ouvir com o coração. Satisfação pela escuta, malungos, malungas, tamo juntão. Gratidão, valeu.